reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá! Uma vez mais eu tenho o privilégio de me dirigir a todos vocês e dessa vez é para anunciar o nosso e-book número 11, Feridas da Alma. Esse e-book foi preparado com muito carinho pela minha equipe, aí está vendo aí? Preparado para você estudar, para você se preparar, você dar uma aula ou montar em cima uma ministração a respeito desse assunto, verdade? Você sabe que eu tenho a intenção de que você tenha todo tipo de material disponível do nosso ministério Reconciliados com Cristo. Então você tem nas nossas plataformas tudo em vídeo, liberado gratuitamente. Aos que estão cadastrados em nosso WhatsApp, recebem toda semana em áudio também, para você desfrutar enquanto faz algum tipo de atividade. E também agora nós temos os nossos e-books que você pode ler, que você pode compartilhar, que você pode dar de presente para alguém. E eu queria dizer que todo esse material é gratuito, tá bom? Quero agradecer a minha equipe de colaboradores, quero agradecer a pastora Céia pela revisão ortográfica. Já ficou pronto o e-book número 11, baseado no tema Feridas da Alma. Sua alma pode estar ferida, mas seu espírito permanece inteiro, ou seja, esse é um tema de reflexão, verdade? Então aqui, você está vendo, temos aqui na página 11, por exemplo, a palestra que deu base a esse livro eletrônico. Se você desejar assistir a essa palestra na íntegra, é só você clicar aqui, ó. Clica aqui e vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. Claro, tem essas chatas dessas propagandas que eles nos obrigam e a gente pula aqui. Então você está aí direto lá no nosso tema. E você, se quiser melhorar um pouco mais esse estudo, você assiste a palestra na íntegra também, né? E aqui a nossa frase, toda a última página eu deixo uma frase para reflexão. E essa é de Salomão, em Provérbios 4:23, que diz que acima de tudo você tem que guardar a sua mente, porque a sua vida emana a partir da sua mente. Então, muito agradecido a todos que estão envolvidos na confecção desse material. Lembrando
que para você receber, você tem que estar cadastrado nesse WhatsApp aqui na tela, 21 99 104 8388. Aí você vai receber tudo do nosso ministério automaticamente, gratuitamente também. Se você ainda não recebeu, faça contato, nossa equipe vai mandar para você. Lembrando que já estamos no número 11. Você tem todos eles? É importante que você os tenha, que você desfrute e principalmente que você use todo esse conhecimento a seu favor, porque esse é o nosso trabalho. Muito agradecido pela atenção, vou ficar por aqui e declaro você reinando em vida. Reconciliados com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Uma das minhas missões aqui é espalhar sorrisos nos rostos que se aproximam do meu, dividindo experiências. Entre tudo o que me aconteceu, cumprindo com alegria o destino que Deus me deu. São anos vividos, entendendo de Deus a ciência, em obediência e uma vida de excelência. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Mente sã, corpo são. Quando a cabeça não pensa, corpo padece. Disso tudo eu guardo em meu coração a alegria de quem sempre agradece. Nasci para vencer, nasci para brilhar. O sorriso escolheu o meu rosto pra morar. Livre de dores em Cristo, mais que vencedores, escolhendo o ágape entre todos os amores. Vida longa e plena certamente terei, parceira da realeza e filha do rei. Vida longa e plena certamente terei, filha da realeza e parceira do rei. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, abençoados, seguindo aqui um pouco a respeito desse assunto tão delicado, que é a prosperidade. É delicado por quê? Porque existe um sistema religioso que manipulou a sua mentalidade com relação a isso. De repente você foi defraudada em algum lugar, e com razão, não tiro sua razão. Quando alguém fala nesse tipo de assunto, como eu falo, as pessoas mudam de canal, ou desligam, ou não querem saber, ou ficam até com raiva. Mas o meu papel é incentivar você a limpar essa consciência, essa má consciência, em relação a tudo isso. Além de acreditar em diabo, em pecado e em inferno, também deixar de acreditar que a vida material e financeira
confortável, não é a vontade de Deus. É sim a vontade de Deus. Em João, capítulo 10, Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. O que significa uma vida em abundância? Uma vida em abundância não é você jogar café fora, é você ter o cafezinho de hoje. Uma vida em abundância é você ter uma caneta, poder comprar a carga de tinta de uma caneta para poder escrever. Uma vida em abundância é você ter essa água geladinha, sinal que você tem uma geladeira boa. Uma vida em abundância é você ter o seu prato de comida para comer hoje, é ter um teto para morar e uma camisa para vestir. Isso é a vida de abundância. Não se preocupe com amanhã, nem nesses termos, está me entendendo, né? Mas é claro que eu tenho que trabalhar. Pedro Kelly, por exemplo, se eu não trabalhar para caramba, esse canal aqui não anda, porque eu sou a ponta de lança do canal. Você é a ponta de lança da sua própria vida. Salomão disse, controla, guarda e protege a sua mente, porque é dela que emana a vida. Ok, então eu tenho que preferir escutar uma pessoa que me ensine coisas de valor e não ficar escutando qualquer bobo por aí que vai colocar coisas erradas na minha mente. Por quê? Se a minha vida que está à minha volta, a minha vida humana e material, emana da minha mente, a minha mente tem que estar limpinha para que a prosperidade que eu desejo se manifeste ao meu redor a partir da minha mente. E esse é o trabalho do Pedro Kelly e do Ministério Reconciliados com Cristo. Por quê? Porque existe um fator que colocou crenças limitantes na mente de todo mundo, e esse fator se chama religião. Eu trabalho ensinando uma palavra superior, você percebe que o que eu ensino não é, você não ouve em lugar nenhum, você só vai ouvir aqui, tenho que te dizer isso, e isso tem o poder de limpar a tua mente para que então possa se instalar um novo chip, a prosperidade de Deus se manifeste na sua vida. Isso era o que o apóstolo Paulo fazia lá atrás, porque foi o que foi encomendado a ele por Cristo ressuscitado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, nos dias de hoje. E amanhã virá outro. Até que cheguemos à unidade, à estatura de varão perfeito, né? Então, Paulo diz, olha só, se eu te ensino coisas espirituais, é justo que você me semeie na minha vida, coisas materiais, em 1 Coríntios capítulo 9, e ele dizia, olha, Deus só dá semente a quem semeia, Deus não vai te dar semente com pena de você, porque você está em escassez. Se você quiser sair da escassez, você tem que semear, comece semeando com R$2 que você tenha, assim como o Jair de Vitória fazia, e hoje a semente de Jair de Vitória, e a confissão dela, eu não quero nem comentar, mas aqui tem pessoas que começaram semeando centavos, eu não quero dizer o nome, mas são pessoas que estão aí assistindo agora. Centavos, em moedinha, hein? E eu pegava aquele envelope naquele tempo e fazia uma declaração em cima daquela pessoa. Meu Deus suprirá as necessidades dele, porque é um homem, né? Então, abençoados, esse é o meu papel. Se você considera que o que você está ouvindo aqui é útil para você e tem te ajudado muito, é importante que você entenda isso. E se você quiser, se você sentir o desejo, se você quiser respaldar e colaborar comigo, semeando aqui a sua semente, aqui está o código Pix do nosso ministério. Está no meu nome, Pedro Kelly, ok? Legalmente, pelos motivos óbvios, dá a César o que é de César, verdade? 21 99 104 83 88. E desde já, eu agradeço a você a confiança, a sinceridade e a audiência. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Muito boa noite, melhor noite. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje é dia 31 de março de 2026. Portanto, esta é
a última ministração deste mês de março. Sejam todos muito bem-vindos. Que privilégio para mim poder me dirigir a vocês uma vez mais e compartilhar palavras de vida, palavras que confortam, palavras que consolam e principalmente palavras que edificam. Eu sempre digo que aquilo que eu ensino aqui é para você refletir. Aqui eu compartilho uma semente para você refletir. É para você pensar e se você entender que é de bom tom, que é sóbrio, o que eu estou explicando, o que eu estou ensinando, então você coloca em prática, experimenta e se tiver benefício na sua vida, aí sim, você pode me dar o crédito daquilo que você ouviu da minha boca, né? O tema de hoje se chama Livres da Culpa. Quero trazer um tema que vai fazer, claro, como já disse, refletir e automaticamente, ao chegar a conclusões, você se sentirá livre. Porque eu vou te mostrar aqui, vou te provar aqui que você não tem culpa. Vou te provar aqui, te mostrar aqui o que é, que prejuízo o sentimento de culpa pode trazer na sua vida. Tá bom? Mas antes eu quero agradecer a toda essa audiência preciosa que já está conectada, já tem várias pessoas que estão conectadas. Um abraço a todos vocês que estão aí. Eu gostaria que você continuasse, né, dizendo o seu nome e em que cidade você está. Eu queria muito saber quem é que nós estamos alcançando, verdade? E se quiser fazer um comentário, uma pergunta, um questionamento, o bate-papo está aberto, tá bom? Nas nossas redes, o nosso WhatsApp está aqui na tela, você pode utilizar à vontade para fazer contato comigo e dessa maneira a gente interagir. Seria bem bacana, né? Antes de começar, propriamente dito, o tema dessa noite, eu quero mostrar para você aqui o cartaz, né, que o nosso grupo de colaboradores desenvolveu quando eu disse para eles qual era o conceito da palestra de hoje, do nosso estudo de hoje. Aí está na tela, eu prefiro, né, sair da frente para você ver a tela integralmente, livres da culpa. Se você está assistindo no Instagram, então está na parte superior, né, aqui, você vê aí. Livres da culpa, esse é o nosso tema de hoje. Vamos voltar aqui então para a nossa sala de transmissão, ok? Bacana. Muito legal. Vamos lá. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Então, aqui estamos de novo com você. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês. Nós estamos terminando hoje o primeiro trimestre 2026, um trimestre maravilhoso, maravilhoso. A palavra correu de uma forma maravilhosa. O alcance que nós tivemos de pessoas, maravilhoso. Eu recebo um relatório do YouTube mensal e trimestral também. Então eu sei quantos inscritos novos nós temos, quantas pessoas assistiram, qual foi a ministração que teve mais audiência, se foi na sua maioria público masculino, público feminino, se foi pessoal de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos ou mais. Então tudo isso o YouTube informa para mim. Nosso canal está em franco crescimento, tenho recebido do próprio YouTube felicitações automáticas, isso é o algoritmo que manda, né? Por causa dos likes, por causa dos comentários, por causa do alcance que a gente tem conseguido e principalmente por causa do nosso assunto, porque o nosso assunto é um assunto delicado, é um assunto que pode ser boicotado pela mídia em geral, inclusive pela internet. Então,
É um privilégio que a gente tenha o nosso website, pedrokelly.com, YouTube Pedro Kelly, Facebook e Instagram Pedro Kelly, TikTok Pedro Kelly, Rádio RCC no celular, que você pode ouvir. É muito simples, basta você clicar aqui no Play Store, né, e procurar. Aí quando você encontrar, você escreve lá Rádio RCC, você vai encontrar esse desenho aqui que é o nosso escudo. É esse desenho que está aqui desse ladinho, ó. Tá vendo aqui na nossa tela? Tá lá no Play Store também. Aí você clica, baixa o aplicativo para o seu celular e aqui estamos tocando. A nossa rádio é uma rádio que toca também nos intervalos músicas normais, não somos religiosos, verdade? É isso aí. Muito agradecido a você que semeia aqui, você que semeou aqui nesse trimestre, eu declaro você colhendo abundantemente. Ok? Livres da culpa. Esse é um tema que sempre nasce de algum comentário, alguma participação de alguém. Eu converso com muita gente e as pessoas me perguntam. Por exemplo, você já ouviu isso que eu vou te dizer aqui. Você está falando coisas bonitas da vida e pá, e quando chega o lance, o momento das coisas espirituais, você abre a boca e solta uma frase bonita, 2 ou 3, conforme o seu entendimento já tenha evoluído. A pessoa ou as pessoas que estiverem te ouvindo vão perguntar: ui, onde é que você está aprendendo coisas assim? Interessante isso. Gostei. Onde é que você está aprendendo isso? Aí você começa a falar um pouco na sua fé, ou seja, no seu entendimento. Isso é a sua fé, seu entendimento. E quando a pessoa percebe que o que você está falando para ela é que você espiritualmente está totalmente garantida, ou seja, que espiritualmente você não corre riscos com Deus, que o assunto com Deus está totalmente arreglado, totalmente resolvido, então a pessoa percebe que você está explicando para ela, salvo, sempre salvo. Quando a pessoa, né, que está te ouvindo percebe isso, ela te faz a seguinte pergunta, que eu tenho certeza que você já ouviu. E se eu estiver correto, escreva aí no bate-papo. Pedro Kelly, eu já ouvi isso, já me perguntaram, já me disseram isso. A pessoa te perguntou o seguinte: quer dizer que então, a partir de agora, eu posso fazer o que eu quiser, que eu continuo salvo? Eu posso adulterar, eu posso fumar droga, que eu continuo salvo? Ah, isso não é assim. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Sim ou não? Diga aí no bate-papo. Por quê? Aqui iniciamos o nosso comentário e, como sempre, eu tenho um monte de anotações que nem sempre eu compartilho, porque não dá tempo. E eu não estou aqui para ficar enchendo o saco de ninguém, apesar de que as nossas aulas são por aí de quase 1 hora, às vezes passa um pouquinho, mas eu peço perdão, porque às vezes demora e não é legal demorar muito, porque você cansa, né? Você está vestido por um corpo de carne, carne cansa. Então, preste atenção. O tema de hoje se chama Livres da Culpa. Uma pessoa te faz a pergunta, que eu falei há 1 minuto atrás, porque ela está com a sua mentalidade cheia de culpa. Ela tem sentimento de culpa em relação a vários assuntos, não só os assuntos espirituais. Então, esse sentimento de culpa é que faz essa pessoa refletir dessa maneira. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou para o inferno? Então eu vou bagunçar, né? É assim que a pessoa pensa, assim que a pessoa fala para você, e você já ouviu isso. Então, se há um sentimento maligno, para usar aqui essa expressão, um sentimento maligno que atua
no ser humano é o sentimento de culpa. Muito maligno esse sentimento de culpa. Porque esse sentimento gera crenças limitantes. Esse sentimento põe limitações nas ações, nas atitudes de alguém. Quando eu digo limitações, se você prestar atenção na forma da palavra, limitar ações, ou seja, a pessoa poderia ir muito além, essa pessoa poderia ser um alguém muito mais preparado, desenvolvido, papapá, pipipi, popopó, nessa vida, mas porque ela tem crenças limitantes, essas crenças põem ou impõem limitações e a pessoa fica estancada. Então, o sentimento de culpa é um sentimento maligno. Por quê? Porque é um sentimento que é despertado pela carne da pessoa. Então, quando a pessoa tem um sentimento de culpa, essa pessoa desenvolve, né, um sentimento de endividamento em relação a isso ou aquilo outro. Por isso que eu disse que o sentimento de culpa que as pessoas têm é em relação a várias coisas. Sentimento de culpa em relação aos filhos, sentimento de culpa em relação ao trabalho ou à sua própria vida secular, humana, enquanto profissional. Sentimento de culpa. E aí isso cria umas barreiras na vida da pessoa. Muito bem. Vou te dar um exemplo. Ok? Exemplo número 1. Alguém diz que a culpa foi sua. A culpa é sua. Você já reparou que quando acontece algum inconveniente, as pessoas que estão ao seu redor, se você parar e ficar friamente no controle, friamente, ou seja, mente fria, fique congelado, geladinho aí no controle, e controle o pensamento e analise quem está à sua volta. Aconteceu na sua empresa uma coisa inconveniente, vai trazer um problemão, ok. Perceba as atitudes das pessoas que estão à sua volta. Você vai perceber que todas elas vão procurar um culpado. A culpa foi sua. Não, a culpa não foi minha não, a culpa foi sua. O outro vai dizer, não, minha não, foi de fulano. O outro, não, foi de cicrano. Foi de cicrano outro, foi não sei quem, verdade? Então alguém disse que a culpa foi sua. Disseram para você que a culpa foi sua e em um dado momento você não tinha para onde correr, você ficou entre a espada e a parede e você assimilou essa culpa. Você somatizou esse pensamento. Sabe o que é somatizar, né? É absorver com o teu corpo. E isso, quando você absorve alguma coisa com seu corpo, quando você somatiza, isso traz consequências ao seu corpo. Estresse, ansiedade, falta de sono, falta de apetite, porque você sofre, você somatizou com aquele sentimento ruim, maligno, culpa. Culpa é sua, disseram. Aqui a gente diz assim, você acabou recebendo essa palavra. Você não deveria ter recebido essa palavra de que a culpa é sua, mas você acabou recebendo. Por algum motivo você abriu a porta e recebeu e deixou esse pensamento entrar na sua mentalidade. Salomão diz, cuida da sua mente, que ela é o mais importante que você tem, porque a sua vida ao seu redor emana da sua mente. E você abriu a porta da sua mente e deixou um sentimento de culpa entrar na sua mente. E agora a vida que a sua mente emana ao seu redor vai com essas pitadas de culpa. Você tem culpa, culpa é sua. Esse pensamento se instalou. Ficou aí, fez um ninho, fez uma moradia, passou a ser residente em você, na sua mente. E isso não é legal. Pelos motivos N, óbvios e claros, que nesse momento você já está pensando quais sejam. É mesmo, Pedro Kelly? Então, dando essa pincelada no geral, vamos trazer para o nosso lado? Vamos. Alguém disse que a culpa era nossa. E a gente balançou a cabeça. A culpa é minha mesmo. Caramba, e agora, hein? Como é que eu me livro disso? Verdade? Esse é o detalhe. Se tiver o som baixo, você me avisa. Deixa eu chegar aqui o nosso microfone mais perto, né?
Então, com relação ao nosso assunto, eu vou te mostrar como foi que o ninho se instalou na sua mente. E em dado momento, também se instalou na minha mente. Atos capítulo 2, versos 22, 23. Vamos ler alguns rapidinho aqui, para a gente ilustrar a nossa palestra, porque eu tenho que convencer você, né, que eu estou certo no que eu estou dizendo, porque isso é um assunto um pouco delicado. Você recebeu, você acreditou que você tem culpa, e na verdade, você nunca teve culpa. Então eu quero conversar com você aqui. Atos capítulo 2, 22 diz assim: varões israelitas. Olha a linguagem, né? Lamentavelmente, a gente ainda vê no dia de hoje, ainda ouve, né, no dia de hoje, dizer que em alguns lugares, e aí, varão? Ô, varão, varão! Abro aspas aqui. Varões israelitas, escutem essas palavras. Aqui, Pedro subiu num banquinho e começou a falar numa determinada praça, lá onde ele estava em Jerusalém, me parece. Quando Pedro subiu no banquinho, que o povo que passava começou a ver aquela figura, imediatamente reconheceu aquele homem que andava com Jesus de Nazaré, famoso, que andou sobre as águas, famoso, né, que acompanhava Jesus, coisa e tal, aquele cara. Pá. Então o pessoal parou para escutar, porque o evento da crucificação havia acontecido, não havia passado muito tempo. Então estava aquele zum, zum, zum. Cristo já havia sido crucificado, já havia passado algum tempo. Então Pedro mandou isso aqui: varões israelitas, escutem estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vocês, com maravilhas, milagres, prodígios e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Verso 23. A este vocês prenderam, vocês mataram através das mãos dos romanos iníquos. Vocês crucificaram ele. O povo, então, ficou apavorado. O povo, então, começou a abrir a porta em suas mentes, para aquela palavra de acusação, e toda palavra de acusação produz culpa no ouvinte. Analise se isso não é assim. Toda palavra de acusação que você já recebeu na sua vida produziu culpa em você. E aqui, o que Pedro estava buscando era produzir culpa nas pessoas, porque ele tinha outra intenção. Só que a intenção ele não pode dizer. Ele tem que usar um subterfúgio. Sacou? As pessoas não percebem. Mas aí elas começam a ser manipuladas. Por quê? Porque ele tem outra intenção. Vamos pular para o 38. Aqui, não, verso 23 já li. Vamos ler o 37 rapidinho. Diz assim, abro aspas aqui. Ao ouvir isso, o pessoal se compungiu de coração. Se compungir é sentir imensa dor no coração, pesar. Aquilo pesou. Uau, que palavra pesada! Quer dizer que por minha culpa esse foi crucificado, caramba, e agora eu estou com um problemaço. E disseram então a Pedro e aos outros apóstolos que estavam lá junto com ele. João, certo? Nessa época que Tiago
já era considerado também junto com ele e tal. E disseram, então, o pessoal levantou a mão, imagino, varões, irmãos, pelo amor de Deus, ajuda nós, que faremos? Verso 38. Pedro, então, disse o seguinte, porque agora, quando você colocou culpa na mentalidade da pessoa, agora a pessoa te deu o feedback, que a porta está aberta. Qual foi o feedback? Qual foi a resposta? Que faremos então? Pedro notou que podia colocar o que ele queria para ter aquelas pessoas em suas mãos. Então Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vocês se batize em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E só então, depois de se arrepender e depois de se batizar, vocês vão receber o dom do Espírito. Ok. Então aqui, o pessoal viu uma porta para resolver aquele grande problema que, a partir da acusação, eles começaram a acreditar que foram os culpados pela crucificação de Cristo. E não foram os culpados. Porém, falando dessa maneira, usando esse tipo de subterfúgio, aquele pregador colocou todo mundo debaixo de culpa. A pessoa não quer ficar assim, porque afinal todos somos filhos de Deus. Então a pessoa, peraí, agora, como é que eu conserto? Simples, arrependam-se, se batizem aqui, tá? Na minha denominação. Aleluia! Aqui, tá? Seja membro aqui do meu coral. Tenha carteirinha de membro da minha assembleia. Ok? Para perdão dos pecados. Senão, não vai perdoar os pecados. Então, foi aí que o ninho se instalou. O passarinho colocou o ovo. O ovo foi chocado pelo passarinho e nasceu outro passarinho que colocou o ovo, e nasceu outro passarinho que colocou o ovo, e nasceu outro passarinho, até chegar em 2026, março, dia 31, século 21, terceiro milênio, e ainda existirem congregações que promovem e multiplicam isso que o livro histórico de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, está contando para a gente aqui. Então, quando você começa a apresentar a alguém a justiça de Deus, por um o pecado entrou, mas por um só todos fomos justificados. Portanto, esse segundo anulou a obra do primeiro. Por isso tão simples de entender, ao mesmo tempo é tão difícil de que uma pessoa do sistema religioso aceite. Por quê? Porque ela tem em sua mentalidade um sentimento de culpa que foi colocado pelos religiosos através da sua educação familiar. A pessoa nasceu num lar que praticava o catolicismo, então essa pessoa vai se confessar naquela casinha de madeira com aquele sacerdote. A pessoa nasceu em um lar evangélico, então essa pessoa segue os parâmetros da doutrina evangélica e para ela aquilo ali é a máxima verdade. Fica difícil você, com pouquitos minutos explicando, fica difícil você convencer alguém, mas sempre tem alguém para você convencer. Entendeu? Então, a partir daí, disso que você está ouvindo, disso que Pedro, o apóstolo, pescador, fez, a partir daí, essa religião, que aí surgiu uma religião, né? Essa religião seguiu promovendo isso.
e quem não se submetesse a ela era assassinado, era perseguido, era queimado vivo. E isso se chamou, na Idade Média, a Santa Inquisição. É claro que eles ficavam com os bens daquela família, mas matavam na fogueira, queimado. E hoje as pessoas aceitam isso, que eu acabei de falar, que o apóstolo ensinou, o apóstolo Pedro, né? Vilmente, de forma vil, né? As pessoas aceitam isso por causa do sentimento de culpa que elas receberam. Se você já foi a uma missa católica apostólica romana, como eu já frequentei durante toda a minha infância e juventude, né? Tem um momento em que o sacerdote incita e relembra todo mundo de que foi sua culpa, porque todo mundo repete, e bate no peito, minha culpa, minha máxima culpa. Mentira! Não foi por sua culpa. Te convido aqui a prestar atenção com olhos iluminados aqui em Atos capítulo 2, onde a gente estava. Verso 22, de novo, tenha paciência comigo, e o pedacinho do 23, e você vai entender que o próprio Pedro estava dizendo que não foi culpa de ninguém, só que as pessoas, por esse sentimento de culpa, idiotiza a mentalidade das pessoas. Elas não conseguem perceber, não conseguem raciocinar. Presta atenção. Verso 22. Varões israelitas, escutem essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vocês, com as suas maravilhas, seus prodígios, milagres, sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, né? A este que foi entregue, presta atenção agora, sublinhe, pelo determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus. Quer dizer que Pedro mesmo está dizendo aqui que não tinha escapatória para Jesus de Nazaré. Ele seria crucificado. Por quê? Porque foi uma profecia que foi feita para ele. Antecipado conhecimento de Deus, entregue pelo determinado conselho. Se um de vocês que está me ouvindo, me acompanha, estivesse lá nessa assembleia quando Pedro estava falando essas bobeiras aqui, eu tenho certeza que iria levantar a mão e falar, apóstolo Pedro, presta atenção, você acabou de dizer que isso aí estava friamente calculado por Deus, como é que a culpa é minha? Cara! E aí você ia colocar os outros a pensar também e ia dar maior confusão. Aí o verso 41 diz assim, de maneira que os que receberam a palavra de Pedro foram batizados. E naquele dia, só naquele dia, foram acrescentados 3.000 pessoas. Então, o pessoal estudioso descobriu que uma ferramenta maravilhosa para controlar a massa é instalar nas suas mentes o medo. Não saia de casa, hein? Fique em casa. Tome vacina. Nunca. Nem aqui, nem meus filhos, ninguém. Isso é mentira. Mas isso é outro assunto. Então, o que acontece na mentalidade de uma pessoa comum? Você já viu e também, de repente, você já viveu, quem sabe, você já fez isso. De repente, no dia a dia, né? Dia vem, noite passa, dia chega, a vida vai passando, a gente vai vivendo, vai experimentando, vai evoluindo, e de repente tem um momento que parece que as coisas começam a dar errado. Tudo dá errado, caramba. Queimou a máquina de lavar, e caramba, queimou também o liquidificador. Ih, rapaz, a geladeira tá piscando e tal. Não tem um momento assim às vezes? Tem. Aí a empresa vai mal, o patrão faz um corte de funcionários, a coisa começa a ficar meio esquisita,
tem sempre aquela pessoa que diz, fulano, acho melhor você procurar uma religião, hein? Sim ou não? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. E quem sabe, eu também já incentivei isso. Ih, você tá meio salgado, hein? Ou melhor, é melhor você tomar um banho de sal grosso, de arruda, ou então é melhor você participar de uma novena, ou então é melhor você participar de uma corrente de libertação, e papapá, e tal. Por quê? Porque o negócio tá ruim pro teu lado, hein? Cuidado. Será que não é Deus que está pesando a mão, hein? Que está exigindo que você vá lá e aceite os caminhos do Senhor? Aleluia! Então, é mais fácil para a consciência dessa pessoa aceitar essa palavra e procurar ajuda religiosa. A pessoa, na verdade, não está procurando ajuda religiosa, ela está procurando uma ajuda espiritual. Mas como a religião manipulou essas coisas, a pessoa acaba caindo nas mãos de alguma religião. Por quê? Porque essa pessoa tem um sentimento de culpa. E a isso nós chamamos de consciência de pecado. Entenda, comigo estão acontecendo várias coisas ruins, desagradáveis e inconvenientes, porque eu estou em pecado. Nunca vai faltar aquele religioso que te diga isso. Irmão, é que as coisas que você faz são coisas que não agradam a Deus. Deus não gosta de Brahma. Não, Jesus tomava vinho, é verdade. Mas Deus não gosta de uísque. Deus não gosta de dançar certas músicas com certas pessoas. Deus não gosta de que essa roupa aí que você veste. Entendeu? Nunca vai faltar um religioso que venha colocando. E como a pessoa está entre a espada e a parede, cheia de problema, queimou a geladeira, queimou a máquina de lavar, o dinheiro está escasso, não sei o quê, a pessoa fica, opa, será que fulano não está certo? Não, hein? A pessoa não entende nada, cara. Ela vai cair na mão de um religioso porque essa pessoa está cheia de consciência de pecado. Consciência de pecado. E quando a gente fala, quando a pessoa está muito alegre, ela está num estado de alegria. Quando a pessoa está num comportamento deprimido, essa mentalidade, a mente dessa pessoa está num estado de depressão. Quando uma pessoa está mostrando com a sua linguagem corporal, o seu rosto, a sua fala, que essa pessoa está triste, a gente pode analisar e chegar à conclusão que essa pessoa está num estado mental de tristeza. Quando essa pessoa está numa atitude de escassez, verdade? A gente pode dizer que a mentalidade dessa pessoa está num estado de pobreza, de escassez, de falta. E assim por diante. Porque conforme estiver, estado, conforme estiver a sua mente, é aquilo que você vai refletir. Lembra o que Salomão falou, cara? Cuida da tua mente, porque é dela que emana a sua vida. Então é fácil você analisar o que uma pessoa tem em sua mentalidade. É só você analisar as evidências que essa pessoa mostra. Não o que ela diz, hein? Porque tem gente que fala um monte de coisa bonita, mas as atitudes são mesquinhas. Então as evidências são as que contam. Quando as palavras vão em linha com as evidências, é show de bola, mas não se engane pelas palavras. Porque o apóstolo Pedro enganou pelas palavras. Mas as evidências dele mostravam que ele era um mentiroso. Bom, esse é outro assunto. Dá para você ver, analisar e pensar isso sozinho, porque você é inteligente. Ok. Então, a consciência de pecado é um estado mental que está instalado na mentalidade de uma pessoa religiosa. Ela tem consciência de pecado. Pum! Isso foi instalado ali. Então daí a pessoa começa a praticar uma forma de religião, qualquer que seja. Porque
ela compreende que a prática daquela forma de religião sana esse estado de culpa, essa consciência de pecado que produz culpa na vida, na mente dessa pessoa. Agora, existe uma chave para abrir essa porta e libertar essa pessoa. Sobre mim está o Espírito do meu Deus, que me chamou para libertar os cativos. Esse é um versículo dos meus preferidos, porque é para mim, Isaías capítulo 61, verdade? É para mim, para libertar os cativos, consolar os abatidos de coração, porque uma pessoa na religião, ela acaba chegando a conclusões que aquilo é pior do que o estado, aquilo produz nela um estado pior do que o estado que ela estava passando antes. Porque o que a religião vai fazer na vida daquela pessoa é dizer para ela, a tua geladeira queimou porque o inimigo está furioso com você. Mas e Deus, não pode fazer nada por mim? Não, ele não pode fazer. Porque para ele fazer, você tem que aceitar Jesus. Então quando você aceitar Jesus, esse espírito maligno que está rondando você, queimando o liquidificador, queimando a geladeira e a máquina de lavar, então quando você aceitar Jesus, você se livra dele. Aí a pessoa se sente bem. Quer dizer que eu aceitando Jesus, que bacana, eu vou. Quando é que tem que aceitar Jesus? É agora? Eu vou lá agora aceitar Jesus. Porque esse espírito maligno que está me enchendo o saco aqui, me perturbando, vai embora, eu vou ficar livre por Jesus. Livre por Jesus, aleluia, bacana. Aí a pessoa vai e faz tudo aquilo lá. Aí depois a religião fala assim, por que você faltou domingo, irmão? Não, porque eu fui jogar um futebol que eu sempre jogo domingo com meus parceiros. Pode não. Por que não pode não? Tem que vir para o culto agora, todo domingo. Não, eu não quero esse compromisso, cara. Eu quero viver minha vida normal. Você falou que eu aceitava Jesus, o espírito ruim ia embora porque eu aceitei Jesus. Agora eu estou lá no meu futebol, estou fazendo nada demais, estou ali. Pode não, tem que ir para o culto. Por quê? Porque senão, se você não vier, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. E aí, aquele espírito maligno que saiu de você vai voltar com mais 7. O quê? Então era melhor você ter me deixado só com um. Por que você não me falou isso antes? Uma pessoa que tivesse um pensamento razoável, mínimo razoável, chegaria a essa conclusão. É de rir? É. Claro que é de rir. Você deve estar rindo aí. Mas tem uma chave para libertar essa pessoa. Só que não é fácil. Não é muito fácil. Você veja que aqui no nosso ministério, Pedro Kelly RCC no YouTube, nós temos, eu e minha equipe, mais de 2.000 palestras grátis publicadas. Mais de 2.000 palestras publicadas, cara. Tudo isso para explicar isso aqui, em um verso eu vou te dizer, Hebreus capítulo 9, verso 14, diz assim, abro aspas aqui, quanto mais o sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, limpará vossas consciências de obras mortas. Essa é a chave para libertar uma pessoa da religião. Explicá-las o sangue derramado. Quando você ouve falar da explicação do sangue derramado, se você ainda tiver uma mentalidade religiosa, você corre o risco de compreender isso aqui equivocadamente. Por quê? Porque explicar a uma pessoa o valor do sangue derramado é explicar a essa pessoa, por exemplo,
a justiça de Deus. O mistério, que para eles ainda é mistério, que nós chamamos aqui de o mistério da mesma maneira. Da mesma maneira. Romanos 5, né? Da mesma maneira que um só fez todo mundo ficar destituído da glória de Deus, da mesma maneira um só justificou todo mundo. Então, da mesma maneira que ninguém aceitou ou foi obrigado a aceitar Adão como seu único e suficiente pecador, da mesma maneira, ninguém tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Por causa da lei de imputação. Se você tivesse nascido antes de Jesus de Nazaré e ir à cruz, você estaria debaixo da força do pecado pela lei de imputação, não por ter se comportado mal. Da mesma maneira, você está depois da ressurreição, você está impecável pela mesma lei da imputação e não pelo bom comportamento. Pedro Kelly, aí é que surge aquela pergunta. Quer dizer que eu posso então me comportar mal, que está tudo certo? Não foi isso que eu disse. Mas se é isso que está em seu coração, faça. Meta o pé na jaca e depois que você cair no chão de boca e quebrar os dentes, senta aqui que eu te explico que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Só tem um probleminha, coleguinha. Quem resolve o que te convém ou não te convém agora é você. Eu dou opinião, não. Eu ensino. O que você ensina, Pedro Kelly? A chave para libertar você de culpa. Eu te ensino a força que tem o sangue derramado. Porque se aqui diz que o sangue derramado tem poder para limpar consciências, está falando de uma explicação, não está falando de sangue. Blood, não. Está falando de uma explicação que, através do entendimento desta explicação, a tua consciência é limpa pela lavagem da água pura pela palavra. Não é tão simples, eu considero. É necessário explicar. E se é uma coisa que é necessário explicar, o que é que você precisa ter para poder chegar a ter sucesso? Duas coisas. Primeiro, você precisa conhecer o que você vai falar. Segundo, a pessoa tem que estar disposta a te ouvir. Então eu peço a você, encarecidamente, não insista em falar para uma pessoa que não quer ouvir. Tá? Você vai se aborrecer ou se entristecer e vai aborrecer aquela pessoa e talvez estragar uma amizade, cara. Amizade é amizade, não tem nada a ver com coisa espiritual, amizade é humana. Pô, eu posso ter amizade com qualquer religioso, desde que ele não me venha impor a sua religião para mim. E se ele não me der pistas de que deseja ouvir o que eu tenho a dizer, eu, fecho minha boquinha e desfruto da sua agradável amizade. Tá entendendo? Faça isso e você vai ser feliz. Eu tenho certeza. Mas aí eu te dei agora, te ensinei hoje, nesse momento, nesse tema, que você está livre da culpa e que você deve promover essa liberdade por onde quer que você ande. Como? Com a sua body language, a linguagem corporal, o seu jeito, sua alegria, sua felicidade. Tudo está bem. Pô, tá chovendo. Pô, legal. Tem sempre quem se aproveite da chuva. Pô, tá fazendo calor. Legal, pô. Tem sempre gente que adora o calor e tá. Pô, você não se aborrece com nada? Eu não. Eu tô aqui por tão pouco tempo para ficar carregando peso morto. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade.
Bem, abençoados, seguindo aqui um pouco a respeito desse assunto tão delicado, que é a prosperidade. É delicado por quê? Porque existe um sistema religioso que manipulou a sua mentalidade com relação a isso. De repente você foi defraudada em algum lugar, e com razão, não tiro sua razão. Quando alguém fala nesse tipo de assunto, como eu falo, as pessoas mudam de canal, ou desligam, ou não querem saber, ou ficam até com raiva. Mas o meu papel é incentivar você a limpar essa consciência, essa má consciência, em relação a tudo isso, além de acreditar em diabo, em pecado e em inferno, também deixar de acreditar que a vida material e financeira confortável não é a vontade de Deus. É sim a vontade de Deus. Em João, capítulo 10, Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. O que significa uma vida em abundância? Uma vida em abundância não é você jogar café fora, é você ter o cafezinho de hoje. Uma vida em abundância é você ter uma caneta, poder comprar a carga de tinta de uma caneta para poder escrever. Uma vida em abundância é você ter essa água geladinha, sinal que você tem uma geladeira boa. Uma vida em abundância é você ter o seu prato de comida para comer hoje, é ter um teto para morar e uma camisa para vestir. Isso é a vida de abundância. Não se preocupe com amanhã, nem nesses termos, tá me entendendo, né? Mas é claro que eu tenho que trabalhar. Pedro Kelly, por exemplo, se eu não trabalhar para caramba, esse canal aqui não anda, porque eu sou a ponta de lança do canal. Você é a ponta de lança da sua própria vida. Salomão disse, controla, guarda e protege a sua mente, porque é dela que emana a vida. Ok, então eu tenho que preferir escutar uma pessoa que me ensine coisas de valor e não ficar escutando qualquer bobo por aí que vai colocar coisas erradas na minha mente. Por quê? Se a minha vida que está à minha volta, a minha vida humana e material, emana da minha mente, a minha mente tem que estar limpinha para que a prosperidade que eu desejo se manifeste ao meu redor a partir da minha mente. E esse é o trabalho do Pedro Kelly e do Ministério Reconciliados com Cristo. Por quê? Porque existe um fator que colocou crenças limitantes na mente de todo mundo, e esse fator se chama religião. Eu trabalho ensinando uma palavra superior, você percebe que o que eu ensino não é, você não ouve em lugar nenhum, você só vai ouvir aqui, tenho que te dizer isso, e isso tem o poder de limpar a tua mente para que então possa se instalar um novo chip, a prosperidade de Deus se manifeste na sua vida. Isso era o que o apóstolo Paulo fazia lá atrás, porque foi o que foi encomendado a ele por Cristo ressuscitado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, nos dias de hoje. E amanhã virá outro. Até que cheguemos à unidade, à estatura de varão perfeito, né? Então, Paulo diz, olha só, se eu te ensino coisas espirituais, é justo que você me semeie na minha vida, coisas materiais, em 1 Coríntios capítulo 9, e ele dizia, olha, Deus só dá semente a quem semeia, Deus não vai te dar semente com pena de você, porque você está em escassez. Se você quiser sair da escassez, você tem que semear, comece semeando com R$2 que você tenha, assim como o Jair de Vitória fazia, e hoje a semente de Jair de Vitória, e a confissão dela, eu não quero nem comentar, mas aqui tem pessoas que começaram semeando centavos, eu não quero dizer o nome, mas são pessoas que estão aí assistindo agora. Centavos, em moedinha, hein? E eu pegava aquele envelope naquele tempo e fazia uma declaração em cima daquela pessoa. Meu Deus suprirá as necessidades dele, porque é um homem, né? Então, abençoados, esse é o meu papel. Se você considera que o que você está ouvindo aqui é útil para você e tem te ajudado muito, é importante que você entenda isso. E se você quiser, se você sentir o desejo, se você quiser respaldar e colaborar comigo, semeando aqui a sua semente, aqui está o código Pix do nosso ministério. Está no meu nome, Pedro Kelly, ok? Legalmente, pelos motivos óbvios, dá a César o que é de César, verdade? 21 99 104 83
88. E desde já, eu agradeço a você a confiança, a sinceridade e a audiência. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. É isso aí. Livres da culpa. Quanto vale uma aula como essa? Bom, eu quero agradecer a você que colabora comigo, que compartilha os nossos links. Se você gostou do que ouviu, considere a opção de se inscrever no canal, deixe seu like. Aliás, o like você deve deixar sempre no início da administração, porque o YouTube promove quando os likes e os comentários são colocados no início, né? Mas você que semeia aqui, eu declaro na sua vida a abundância manifestada. Se você gostou do que ouviu, ouça outra vez. Se você gostou muito, compartilhe com todos os teus contatos. Muito agradecido a todos vocês pela sua audiência, seus comentários maravilhosos, eu me divirto. E não pense você, isso aí ministra muito na minha vida. Eu declaro você reinando, feliz, prosperada em tudo. E até quinta-feira, às 20h30, com outro tema interessante que promete fazer mudanças permanentes na sua vida. Vou ficar por aqui. Tudo isso que eu compartilho é para que você renove a sua mente e transforme a sua vida. Tchau, abençoados! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.